E aí galera do YouTube, então hoje nós vamos conversar sobre o livro Contato do Carl Sagan. Carl Sagan foi um cientista aí muito famoso, muito conhecido, ele morreu em 96. Só pra vocês terem uma ideia, eu vou dar uma lida aqui do que o cara já fez na vida. Ó, o cara foi cientista, astrobiólogo, astrônomo, astrofísico, cosmólogo, divulgador científico norte-americano e escritor. Então o cara foi um verdadeiro bombril na vida. E ele sempre esteve envolvido nos programas espaciais da NASA desde o começo. Fazia parte lá das equipes, das missões. Ele também era um cara que acreditava muito na existência de vida inteligente em outras partes do universo. Ele também participou de projetos que visavam buscar justamente isso daí. E o livro Contato é de 83, tem filme que é de 97, que é um dos meus filmes favoritos da vida. O livro também se tornou um dos meus favoritos da vida, mas o filme é espetacular. Tem a atriz chamada Jodie Foster interpretando a personagem principal, a Ellie, e ela fez assim uma interpretação espetacular da personagem. E o romance vai trazer um tema muito bacana, que é mostrar qual seria a reação da sociedade, dos governos, dos líderes religiosos, entre outros, caso uma civilização extraterrestre resolvesse entrar em contato conosco. E o contato aqui na história acontece por meio de ondas de rádio que vieram de um ponto lá do espaço, que foram interceptados por um radiotelescópio, por um conjunto deles. Esse radiotelescópio, gente, é uma espécie de antena assim, bem grande. É como o desenho aqui da capa aqui do livro. E eu vou colocar um vídeo mostrando um radiotelescópio que eu acho muito bacana, que eu tinha até vontade de visitar, aquele muito interessante, que é o radiotelescópio chamado Bundy Greenbank, que fica no oeste do estado da Virgínia, nos Estados Unidos. E ele é o maior objeto móvel do planeta. Ele fica numa região conhecida como Zona de Silêncio, que é uma grande região ali onde que é proibido qualquer aparelho eletrônico que emite ondas, como celulares e micro-ondas, porque é uma antena super sensível, então qualquer uma dessas coisas aí pode causar interferência. E o lugar onde que fica esse radiotelescópio, gente, é um lugar super lindo, assim, dá vontade de ir lá e ficar lá, que é muito bonito. Mas voltando para a história, o livro vai contar a história da personagem Ellie, que desde pequena ela era uma criança assim, inteligente, esperta. Aí um dia, durante a aula de matemática, o professor estava explicando sobre o número π para a turma dela. Número π, gente, é aquele número, né, 3,14, e os números depois da vírgula vão aparecendo de forma aleatória infinitamente. E era justamente isso que o professor estava explicando. Então aí ele levanta a mão e pergunta para o professor como é que você tinha certeza que os números depois da vírgula iam continuar aparecendo aí infinitamente. O professor se irrita com a pergunta porque obviamente ele não sabia a resposta, não sabia responder, e acaba respondendo ela de forma assim muito arrogante, falando que era uma pergunta boba, que só ia fazer perder tempo da aula, e ela vai embora assim para casa super chateada. Aí ela resolve ir para uma biblioteca, numa universidade, ler tudo a respeito sobre o número π. E ela descobre que a pergunta dela não era tão boba assim. Por que eu estou falando desse acontecimento particular da história, gente? Porque essa questão aí do π vai voltar mais pra frente na história, bem mais pra frente, e tem a ver aí com o desenrolar da história, então fique ligado nisso daí. Ela também perde o pai assim muito cedo, quando ela era uma criança ainda, ela sente muita falta do pai, isso fica evidente durante toda a história, tanto no filme como no livro. E quando ela cresce, ela começa a se apaixonar pela radioastronomia, ela segue essa carreira, e ela começa trabalhando no observatório chamado Arecibo, que fica em Porto Rico, que é um grande observatório assim, que fica num vale entre as montanhas, num lugar bem remoto. E esse observatório, gente, é considerado o maior observatório no mundo, mas a China já está construindo outro lá, que vai ser o maior de todos, mas acho que não está pronto ainda. E lá ela fica vasculhando o céu à procura de sinais de vida inteligente. Depois ela consegue trabalhar no observatório chamado Very Large Array, que fica no Novo México, que é um conjunto assim, de várias antenas alinhadas. Vou colocar a fotinha aqui para vocês verem. Engraçado que no livro eles dão outro nome a esse observatório, chamam de Argus, eu não entendi porquê, mas é o mesmo observatório. Lá ela continua o projeto dela, mas o projeto dela não está assim, muito bem vista por algumas pessoas do governo, que acham que o que ela está fazendo é perda de tempo, que ela nunca vai encontrar nada, que tem coisas muito mais importantes para estudar no universo do que ficar procurando homenzinhos verdes. Então é dessa forma que eles humilham ela, mas ela persiste, ela acredita no projeto dela, na importância do projeto dela. Aí num certo dia, num dia comum, no finalzinho de tarde, esse observatório acaba interceptando um sinal muito forte de rádio vindo da estrela Vega. Essa estrela, gente, é uma estrela que fica a 26 anos-luz de distância do nosso planeta. É uma das estrelas mais próximas aí de nós. Só para vocês terem uma ideia.
Então a equipe da Ellie fica assim super feliz, assim, super eufórica, ela fica muito feliz. E logo ela descobre que esse sinal representa uma sequência de números primos. E com isso eles concluem que esse sinal é produzido por uma vida inteligente, porque não existe nenhum evento aí natural que acontece no universo que seria capaz de produzir sinais de rádio que correspondesse a justamente uma sequência de números primos. Isso é bem interessante, o livro nos mostrando como é que eles conseguem, né, deduzir, né, que é uma vida inteligente. E eles descobrem que no meio desse sinal há várias sequências de imagens ali no meio, ou seja, é um vídeo. E quando eles põem esse vídeo para reproduzir, eles têm uma surpresa muito grande. E é claro que eu não vou contar pra vocês, tá? Porque vocês vão ter que ler o livro ou assistir o filme. Mas eles ficam super chocados, né, com o conteúdo, ninguém esperava por aquilo. E também eles descobrem que no meio desse mesmo sinal há uma outra mensagem ainda, que é então a grande mensagem, a principal mensagem enviada pelo povo de Vega aqui pra nós. E a partir daí eles passam a tentar decifrar essa mensagem. A Ellie de um dia para outro ela fica super famosa assim no mundo todo. Esse acontecimento da mensagem é noticiado em todos os jornais do mundo. Aí começam a surgir várias discussões, vários debates de vários setores da sociedade. Então a gente tem líderes religiosos assim, mais fanáticos achando que isso é uma mensagem do diabo. Outros falando que é uma mensagem de Deus. Outros grupos acham isso uma coisa muito boa, eles acham que isso é um sinal de esperança para a humanidade. Alguns estudiosos ficam ressaltando do perigo desse contato, porque ninguém sabia das intenções dessas criaturas. Então o livro vai expondo toda essa reação e é bem bacana. Aí vai surgir um personagem chamado Palmer Joyce, que é um líder religioso muito famoso nos Estados Unidos, na história. Ele tem vários livros publicados. Mas ele não é um religioso fundamentalista, pelo contrário, ele tem até uma mente aberta e ele quer conversar com a Ellie sobre tudo isso que está acontecendo. E as discussões entre os dois, gente, são incríveis, assim. Então a gente tem o ponto de vista religioso do Palmer em relação a tudo isso e temos o ponto de vista científico da Ellie. E as discussões filosóficas dele, gente, são demais. E no final acaba surgindo uma amizade muito bacana entre os dois. No filme surge um romance mesmo, mas no livro não, é apenas amizade. E sim, gente, vai chegar um determinado momento que eles vão conseguir decifrar essa mensagem. É claro que eu não vou contar pra vocês. Mas uma coisa muito bacana é que o livro vai mostrando como é que eles conseguem decifrar essa mensagem a partir de uma chave. No livro aqui tem um diagrama dessa chave, né, de como funciona essa chave, que é esse diagrama bem pequeno aqui. Não é nada difícil, é linguagem matemática, gente, mas é bem fácil. Gente, Carl Sagan é um cara assim, muito inteligente pra pensar umas coisas dessa. O cara é demais. E o final do filme e do livro são espetaculares. Tem uma cena no final do filme que me marcou muito, assim, desde a primeira vez que eu assisti o filme. Eu acho que é uma das cenas de filme que mais me marcaram. E toda vez que eu vejo falar sobre esse filme, eu vejo o nome desse filme em algum lugar, eu logo lembro dessa cena. Infelizmente eu não posso compartilhar com vocês qual cena é essa, porque já seria um spoiler. O filme tá muito fácil de achar, dá pra vocês baixarem pelos torrents. Tem uma galera brasileira lá compartilhando, está até em HD, em qualidade boa, dublado. O livro traz uma carga emocional muito grande, porque é um livro que lida com questões como, por exemplo, a perda, a saudade de uma pessoa que a gente ama muito, que já se foi. Fé, é um livro que fala muito sobre você ter fé em algo que parece impossível. A gente tem também a mãezinha da Ellie que mora no asilo e ela quase não tem tempo de visitar a mãe porque ela está muito ocupada com todos esses acontecimentos e a mãe dela fica enviando cartas, então assim, dá um aperto no coração. E sim, gente, no final do livro rolou uma lágrima porque vai acontecer uma coisa lá que mexeu muito comigo. O filme e o livro, gente, são espetaculares. Eu não saberia escolher qual dos dois é melhor. E o filme tem coisas que não tem no livro, e o livro tem coisas que não tem no filme. Eu diria que são duas versões da mesma história, mas as duas versões são ótimas, ficaram muito boas. E só por curiosidade, gente, o roteiro original pro filme foi escrito pelo próprio Carl Sagan junto com a esposa dele. Mas mais pra frente, alguns anos depois, umas outras pessoas mudaram o roteiro. Eu tentei pesquisar melhor sobre isso daí, mas eu não achei nada. Então fica a dica aí, gente, de um livro e filme espetacular. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Até o próximo vídeo e tchau pra vocês, gente.